segunda chance para poder melhorar a sua performance e produzir bons resultados. Mas falta de gratidão. Honrar uma pessoa, para honrar teu pai, como a Bíblia diz, significa orar por essa pessoa. Sabe disso? Quando tu honra alguém, tem que orar para essa pessoa. Nas tuas orações, tem que deixar a vida dessa pessoa nas tuas mãos. Ele é teu chefe. Ele é que manda na empresa. Graças a ele que os salários são pagos. E você não ora para ele. A Bíblia diz que a tua fé pode salvar tu e tua família. A tua empresa também. É a tua família onde tu ganhas o dinheiro. Quantas pessoas oram para os seus pastores? Para a sua mãe, para seu pai, para seu irmão ou sua irmã que se comporta mal? É muito sério. Aliás, para a vossa informação, a Bíblia diz, acho que é a palavra de Jesus, vocês pedem e não recebem porque pedem mal. Sabe por quê? Porque nós oramos para nós próprios. A melhor oração é orar para outra pessoa. Se vasculhar a tua Bíblia vai ver isso. Quando tu começares a orar para outra pessoa, para a vida dessa pessoa mudar, automaticamente Deus está a restaurar a tua vida. As coisas que você nem pede para acontecer na tua vida. Pastor? Jó 43, 42, 10. Obrigado, pastor. Portanto, eu ponho esse slide porque estamos a falar de liderar com honra, não é isso? Então, se vamos liderar com honra, veja essa lista. Não esquece essa lista porque nós vamos nos lembrar disso ao longo da palestra. Não esqueçam, por favor. Vamos avançar. Eu disse aqui, jovens, mulheres, é necessário honrar os vossos pais. Que são vossos maridos, vossos irmãos, vossos chefes, vossos pastores. É importante honrar. Pai significa teu marido, teu tio, teu irmão, teu pastor, e a lista é muito exaustiva. Algumas considerações. Agora, eu volto a pensar nessa lista que nós vemos. Eu pergunto, quantos pais merecem essa lista? Quantos de nós, quantos dirigentes, quantos pais, quantos irmãos, quantos pastores, quantos tios merecem ser honrado da forma que nós vimos? Que é respeito, admiração, levantar e tudo que nós vemos. Quantos merecem? Porque se a Bíblia, se Jesus dizer, a Bíblia nos diz, honrai, tudo que a Bíblia diz para nos fazer, significa também pode não ser feito. Não? A flecha vai em ambas as direções. Se dizer não mate, porque há a possibilidade de matar. Se dizer honrar, há a possibilidade de não ser honrado também. Não é isso? Portanto, para ser honrado, será que nós merecemos essa lista que nós vemos? Eu disse, ter filhos. Ter filhos não faz de um pai. Não faz. Porque os cachorros também, os ratos também têm filhos. Qualquer esperma que atinge um ovo, pode ser de um rato, de uma barata, de um cachorro, ou homem, produz um filho. É por isso, estamos a falar de pai a uma dimensão muito alta. É por isso Abraão, que não teve muito pais, mas é pai das nações. Isso não é somente ser pai aqui, não significa apenas concepção biológica. É por isso que nós chamamos de pastor nossos pais espirituais. Mas será que eles merecem essa lista que nós falamos aqui atrás? Um chefe numa empresa é pai, mas quando ele começa a abusar-se, como vimos, da sua secretária, dos seus funcionários, ele merece ser honrado? Será? Isso é muito sério, porque ser pai não significa isso. Se assim fosse verdade, então Abraão não seria pai. Conhecemos a história.
Portanto, eu disse, olhe para aquela lista que já passamos. Será que tua esposa, teus filhos te tratam assim? Mulheres ou filhos tratam vossos maridos assim? Ou vossos pais assim? Tanto pais espirituais, tanto vossos irmãos. Será que vocês os respeitam? Os admiram? Falam bem deles? Porque se calhar merecem ou não merecem ser tratado assim? Ou se, eu digo aqui para rir, ou se sua esposa ou teus filhos estão a escutar algumas coisas suas, se abrisse a boca para falar de como tu, como pai, trata a sua família, será que vai merecer mesmo essa honra? Porque se tu fores aqui nos lares, ver lar de idosos, conhecer a história de cada pai que foi colocado lá no lar, vai ficar muito chocado. Porque muitos filhos estimaram e acharam que seus pais não merecem essa honra. Então vamos deixar em algum sítio, vamos levar qualquer coisa para comer, para beber, uma vez a outra. Eu digo, a tua esposa, muitos maridos hoje, a sua esposa está calada, não fala. Mas se ela abrisse a boca para falar das coisas que o homem faz, será que esse homem vai merecer a honra mesmo? Se muitos crentes nas igrejas abrissem a boca para falar das coisas que o pastor faz, ou que o bolso faz na empresa, as secretárias e outros colaboradores, será que esse patrão, esse chefe, merece mesmo ser honrado? Portanto, eu faço uma pergunta aqui ao fim: como um homem pode conquistar o direito de ser honrado? É muito importante. A resposta dessa pergunta é exatamente pensar naquela lista que nós falamos, que é muito importante. O que é ser honrado? Para não lermos a Bíblia apenas uma parte, nós devemos decifrar o que está lá escrito. Portanto, é importante saber disso. Eu digo aqui a diferença entre ser pai como posição e como título. Há muita gente que só são pai de título, é pai. Tem filhos? Sim, tem filhos. É só título. Mas ser pai é uma posição. Ser pai é uma posição e uma função, não um título. Porque tu podes ser pai, mas não está a funcionar como pai. Não é sustentador. Não faz nada que o pai verdadeiro deve fazer. Pelo contrário, abusas das suas prerrogativas de pai. Então, está a ser mesmo um pai? Tu és um pai ou és um criminoso? Ou aquele pai doente que nós vimos? Portanto, o pai, eu dei um exemplo aqui, o pai da nação angolana, Agostinho Neto, nós todos chamamos ele pai. Por quê? Porque ele que decretou a independência de Angola. Pode amar ele ou não, ele é o pai. Então, ele, Agostinho Neto, mas nós reconhecemos a função. Ele funcionou como pai da nação. Significa que ele endossou a responsabilidade. Porque falamos aqui que o pai é responsável. Agora, nós devemos funcionar. Para ser honrado, continuar a responder aquela pergunta que nós colocamos aqui, como o homem conquista esse direito, o homem deve funcionar como um pai. E eu pergunto aos homens aqui presentes: tu funcionas como um pai? Estás a funcionar como um pai? Essa é para a reflexão de todos nós. O pai, lembra-se, não é necessariamente biológico. Tu tens a responsabilidade de milhares de gente atrás de si. É porque também, por segunda razão, o pai leva as genes, leva a semente consigo. Estás a funcionar como pai? Eu falo de função. Quando algo sai de ti, sendo tu a fonte disso, tu deves sustentar isso. Por que os pais não dão sustento? Sustentar aqui não necessariamente falar de dinheiro. Compreenda bem.
Quando se fala de um pai sustentar uma família ou um filho, não é, aqui não estamos a falar só de finanças, ou dar de comer, como nossos pais agora, quem assina lá no tribunal, vai precisar dar uma mesada. Sustentar é educar, é mostrar, corrigir as tarefas desse filho, mostrar o caminho certo, transmitir os conhecimentos que tu tens para ele, formar ele para lhe tornar um líder como tu. Esse é sustentar. Porque dinheiro, mulheres também fazem dinheiro. A mulher que está com filho sozinho também ganha dinheiro. Ela não precisa do teu dinheiro para comprar comidas ou fralda ou o que for que seja de criança ou roupa. Mas o sustento é a educação, é a instrução, é mostrar o caminho certo, é mostrar essa pessoa, prover para ele tudo o que é necessário para poder crescer e se tornar um homem ou uma mulher como tu és. Portanto, isto é muito importante. Eu digo, quem quer dar origem a você, deve sustentar você. Os pais devem sustentar os seus filhos. Isso significa proteger você, preservar, guiar você, ser um exemplo para você. Esse é que é o verdadeiro pai. É por isso, a liderança, quando vai na igreja, os pastores, os servos de Deus, têm maior tarefa de quê? De proteger, de sustentar com orações, de sustentar com ensinamentos, de sustentar e proteger seus obreiros, de preservá-los contra falsas doutrinas, outras coisas, de guiá-los, de ser eles os servos de Deus, exemplos para esses futuros líderes que vão fazer a mesma tarefa, mesmo trabalho com eles. Porque se tu és o pai e não és exemplo, o filho vai copiar outra pessoa, vai imitar outra pessoa. E cuidado, se for uma pessoa má. É por isso que nós estamos a ver hoje filhos a matar pai. Filhos a matar o seu pai. Portanto, a posição, ser pai, falamos aqui como função, vamos falar como posição. A posição que um pai ocupa, essa posição que deve ser honrada. Está a perceber? Nós devemos honrar as posições que nossos pais. Exemplo, o Presidente da República. Essa é uma posição que ele está, uma posição que ele tem de presidência da República, porque ele vai passar. Um dia vai entrar outro presidente. Mas aquela função de presidência, nós devemos respeitar. Respeitar a posição, a função do pastor. Porque não obstante ele é pastor, mas também tem sua vida, não é? Mas a função que é a responsabilidade que ele carrega sobre os seus ombros. E deve ser respeitado, honrado. O seu líder, a pessoa que demonstra o caminho, deve ser honrado. Senão, vimos na Bíblia que não honrar os pais, não é? É morte. A morte tem várias formas, não somente física. Não é assim, pastor? A morte existe. Por quê? O que está acontecendo na minha vida? Você desonrou o teu pastor, desonrou a tua pastora, você não honrou o teu tio, o teu pai. Há filhos cujos pais não têm palavras, porque terminou a universidade, já sabe de tudo um pouco. Ficou arrogante. Portanto, é muito importante nós percebermos isso. Não importa a pessoa. Tu podes ou não gostar dessa pessoa, mas deve honrar a função. Há muita gente que não gosta do pastor, não gosta do meu chefe, mas querendo ou não, é teu chefe. Agora, não é isso? Aquela posição do teu chefe é a posição que tem que ser honrado. Por que tu deve honrar? Não somente honrar a pessoa, mas também a posição, porque ele pode sair de lá e entrar lá outra pessoa. Porque nessa função há prerrogativas,
Há poderes ligados a essa função. Há decisões que podem ser tomadas com base nessa função. Este é muito importante. Eu disse, se tu depreciares, a ver a palavra que eu usei mesmo, depreciares a posição, estás a destruir o poder e a autoridade que está ligada com essa função. O teu pai tem um poder e uma autoridade. Estou a falar do pai, que é pai espiritual, pai biológico, do teu chefe, do teu líder, do teu responsável, do teu marido. Tem esse poder. Se tu depreciares, desconsiderar, negligenciar esta posição, estás a destruir a autoridade dele sobre você. Depois não se questiona se acontecer alguma coisa. Portanto, isso é importante, que eu tento diferenciar. Há pessoas que só são pai de boca, têm filhos, mas nem conhecem a cara do filho. E nem sabem quando foi a última vez que viu o filho. E nunca partilhou um momento de leitura com seu filho para ler um livro. Nunca sentou com seus filhos para dar aconselhamento, para mostrar o caminho, para guiar. Esse é que tipo de líder? Então, o que é que tu estás a criar? Estás a criar uma bomba. Os pais que se furtam das suas responsabilidades criam bombas, criam criminosos na família. Eu digo aqui, os pais devem merecer o direito de ser respeitados na terra. Escuta bem, aqui a coisa vira. Os pais devem merecer. Nós, os pais, devemos fazer tudo de conquistar essa palavra. Merecer o direito de ser respeitado. O que é merecer esse direito? Nós devemos fazer alguma coisa. Existe alguma coisa que nós devemos fazer para merecer o direito de ser honrado, respeitado. Se tu não fizeres, se tu não fizeres essa coisa, não será. É complicado. Tem que saber o que fazer. Uma posição, o pai deve assumir uma posição. Uma posição que ele deve assumir. O pai deve assumir uma posição na família. De pai, de marido, de irmão, de pastor, de chefe. Há chefes que não são respeitados nas empresas. É ou não é? Por quê? Ele não tem postura, não tem postura de chefe, fala à toa, não sei o quê, não tem respeito. Portanto, para merecer o direito de ser honrado, respeitado na terra, tem que ter uma posição. Segunda coisa, tem que estar presente. O pai deve estar presente. Nós só podemos imitar uma pessoa que nós vemos. Tu podes imitar alguém que você não vê? Tu não podes imitar quem tu não vês. Então, há pais que são tão ausentes que tu nem podes imitar ele. Não obstante as nossas dificuldades, trabalho, muita coisa, há pai quando chega em casa, os filhos estão a dormir, quando sai para ir no serviço, os filhos também estão a dormir. Só vê os filhos ao fim de semana. Não fazem esforço para poder chegar no berço, conversar com o bebê, dar um beijinho, perguntar como passou na escola. Sobretudo quando os filhos já são grandinhos, já estão na universidade, há pais que não têm tempo de conversar com o filho. Olha, já é grande, já tira a sua sorte para viver, para dizer as cabidas. O pai, para merecer o direito de ser honrado, deve ser acessível. Uma pessoa acessível, uma pessoa com quem pode se conversar, uma pessoa que pode dar opiniões, que pode dar conselho, pode ajudar. Eu lembro-me quando acho que eu tinha uns 12 ou 13 anos, quando nós ouvíamos carro de papá, leão chegou em casa. Nós não podemos ser esse tipo de pai. Cada um semente. Ai de ti se não tomasse banho. Tínhamos o papai colocava aqui um cinto. Aquele cinto não sei onde comprou. Aquele cinto doía para caralho. Primeira coisa quando entrava em casa, olhava. Uau, cinto está.
Cada um se colocava no seu lugar. Pai, quando chega em casa, ninguém mais pode falar, as pessoas ficam medrosas. Que tipo de pai? Esse pai criminoso, ou doente, ou feiticeiro? Porque quando esse filho crescer, vai ter a mesma atitude em casa dele. Porque ele aprendeu que não pode conversar assim com o pai. Portanto, o pai, para merecer a honra, deve ser acessível. Deve poder dar opiniões, debater, conciliar. Eu disse, o pai, para merecer a honra, deve funcionar como uma fonte. Estás a ver? Tem que reconhecer que eu que estou na origem dessa pessoa, sim. Ou dessa atividade, ou dessa organização, ou dessa empresa, ou dessa igreja. Eu que sou o líder, tem que funcionar como uma fonte. Porque tu deste origem a alguma coisa. Sobretudo os líderes que criam as empresas e as igrejas. Porque não é todo mundo que pode criar igreja. Muitos servos de Deus, muitos pastores, mas nem todo mundo tem esse papel. Desculpa. A missão, obrigado. De criar uma igreja. Deste origem a algo que, na verdade, segundo a Escritura, não tem fim. Algo que não tem fim produz muitos filhos. Um perigo. Acabou. Tem que ter cuidado de criar igreja. Até a empresa pode decretar falência. Sabe disso? Mas a igreja não. Porque a igreja é a agência do reino de Deus na terra. Isso é muito sério. Portanto, eu digo aqui, de modo geral, nós, na nossa geração, e pior na geração dos nossos pais, não tivemos bons pais. Não tivemos pais como estes que estamos aqui a enumerar. São pouca gente que tiveram essa oportunidade. Eu, pelo menos, estudei e formei-me graças aos padres. Estás a ver? Porque naquele tempo, como refugiado no Congo, os padres escolhiam os melhores alunos para poder integrar as suas escolas. Então passava um teste, chamava exame seletivo, de selecionar os melhores dos melhores, que integrávamos essas escolas. E tínhamos que vestir como os padres. Quem me conhece vai ver, eu vesto muito roupa branca. Porque o padre superior, quando está a passar, está a olhar. Você, quando sai para ir na missa, às 6 horas, tem que deixar a porta do quarto aberta. O padre superior, olha, nunca falhou. Vai entrar no quarto, ver como você arrumou a cama, vai ver o lençol, se está limpo ou não, vai entrar na casa de banho, vai ver tudo. Está a perceber? Então, não tive chance de ter. Meu pai era um leão. Eu só comecei a conversar com o meu pai. Eu até me acuso agora, Michel. Você fala, sai agora, de lembrar, mas. Porque para ele educar é bater. Eu já fui muito. Minha mãe já me bateu muito. Minha mãe já me amarrou mesmo os pés. Foi uma vizinha que foi me tirar. Mas isso é complicado. Está a perceber? Fogo. Mas muita gente tem problema. Está lá minha prima Dari lá atrás. Ela conhece a história. O pai dela, grande karateca. Mestre dos mestres. Quando chegava, você que não sabe de nada, ele já... Ei, meu Deus! Estás a ver? Você vai entrar para dormir, está controlado. Às vezes está dentro da casa, ninguém está te vendo. Por causa da sua. Não tivemos essa chance. É por isso que nós não podemos ser esse. Nós devemos merecer a honra. Devemos mudar a história. Isto é muito importante. Eu disse, honrar os pais implica em que os pais também podem ser desonrados. Se tu não fizeres isso, vai ser desonrado. Também não vão te honrar. Porque não tens qualidades para ser honrados. Não mereces a honra.
tua mulher te honra. Li no Facebook, eu não sei se é Facebook ou WhatsApp ontem, quase que morri de rir. Mas esses maridos também não entendemos. Bebe, fuma, depois come cabrité no palanca e quer, o amor, quer beijo. É quase de joelho. Esses Facebook. É estranho. Há homens que querem exigir à mulher certas coisas, mesmo saber que ele não é higiênico. Não é normal. Então, nós os homens devemos conversar muito. Eu lamento que aqui hoje, todos os homens que prometeram vir não vieram. Acho que vamos ter outra sessão unicamente para homens. Nenhuma mulher vai estar no meio de nós. Que vocês depois vão ficar aí nos abusar. Vocês vão estar aí. É melhor. Ah, o pastor disse é melhor, está aprovado. Professor, eu não concordo. Porque, infelizmente, há muita mulher que está desempenhando a dupla função. Ok. Eu mesmo sou mãe de 2 meninos. Preciso estar para ter A noção. a noção de como dirigir aqueles 2 cidadãos. Ah, bem. Depois vamos lançar uma sessão para as mulheres. Cuidar. Os casais vão chegar já brevemente. Portanto, eu disse aqui, Deus disse a Abraão, pai das nações, por causa da função. Já falei disso. Então, quem for que pai, se quiser ser honrado, deve merecer. Senão vai ser que? Desonrado. Não é? Eu digo aqui modelos dos pais ou dos líderes. Desculpa. Há vários tipos de pais. Tu queres ser professor, mas não queres ser pai. Não queres funcionar como pai. Já falamos dessa parte de professor e pai. Mas está aqui, porque muita gente... Por que eu falo de professor? Porque é aquela pessoa que a gente vê sempre. E, sobretudo, na universidade, na escola, a gente aprecia muito os professores, não é? Então, há essa tentação do seu filho de apreciar mais o professor ou a professora do que o pai, que é muito perigoso. Mulher, esse M significa mulher. Mulher não consegue escolher bons maridos. Hoje em dia as mulheres não conseguem escolher bons maridos. Sabe por quê? Porque os maridos, eles não tiveram o modelo certo para copiar. As mulheres querem ter bons homens. Mas esse bom homem que você quer ter, que não é mau, mas que tipo de homem que fez dele homem? Essa é a pergunta mais difícil. Por quê? Vamos ver por quê. Mulher quer um homem. O problema é que os homens nunca foram treinados para serem bons. Na nossa geração, poucos pais treinaram seus filhos para serem bons maridos. Mas tu queres um bom homem, queres um homem perfeito. Como dizia as duas amigas brancas a conversar, o meu marido quer que seja assim. A amiga dela olhou para ele e disse: morrer, minha cara amiga, arranja um cão. Esse aqui só consegue se for um cão, mas um humano, duvido muito. Os homens não foram treinados para ser bons, porque os nossos pais foram rudes conosco, foram duros conosco. A atitude que nossos pais tiveram perante as nossas mães, nós aprendemos dessas atitudes, nós víamos isso todos os dias e nós deduzimos que é assim que deve ser. Estás a ver? Eu respondo aqui essa pergunta porque um homem nunca pode dar aquilo que não recebeu. Aquele homem nunca sentou com o pai dele para conversar, porque quando o pai chegava, tudo no serviço, anda ali com colegas e colegas. Quando chega em casa, ele olha: ei,
olha só, a comida, tudo é mecânico. Tipo na tropa. Leva a vida castrense até em casa. Portanto, este pai que me educou, que me formou, eu não tive tempo de sentar com o meu pai. Comecei a sentar com o meu pai quando fiquei grande. Quando já comecei a trabalhar. Então, eu não recebi. Então, o que é que eu vou te dar se eu não tiver? E as mulheres estão a exigir que os homens possam ser diferentes. Não é culpa de vocês, é normal. Vocês querem. Vós quereis ter este tipo de homens. Mas não se esqueçam que esses homens não foram treinados para ser como vocês pensam. Ou como vocês gostariam que eles fossem. É por isso que deve haver ajustes. Deve haver diálogo entre os casais. Deve haver conversas. Portanto, é muito sério. Esse homem que tu queres que seja diferente, ele nunca segurou, ele nunca viu. Aqui queria dizer, nunca viu o pai dele segurar a mão da mãe perante os filhos. Nunca viu o pai dele andar de mãos dadas com a mãe. Mas essa mulher do século XXI quer andar coladinho com um homem que não foi treinado para isso. Epa, marca grande. Está a perceber? Esse homem que tu queres, que te dá carinhos, te dá beijos toda hora, ele nunca viu o pai dele beijar a mãe dele em público. Nunca viu. Nem na sala. Mas era aquele mundo. Você está com teu filho, cara. Você está vendo isso? Aquele beijo. Então você vai fazer o quê? Este homem não está treinado para isso. Ele nunca viu, porque a gente aprende de 3 formas. Nós aprendemos vendo, ouvindo, e mais a terceira forma, quem sabe? Lendo. É muito importante. Então, ele nunca viu. Eu confesso, eu nunca vi meu pai a beijar-se com a minha mãe. Então, se eu fazer isso, então sou mesmo turbulento. Estás a ver? Então, as mulheres estão a exigir homens as coisas que os homens não aprenderam. Por quê? Este homem não pode te dar o que ele não recebeu. Para ele conseguir te dar, tem que haver uma conversa. Está vendo? Para você fazer entender, amor, esse foi naqueles tempos. Agora estamos no tempo de beija-beija, esse não é problema, tu és o meu amor mesmo. Eu devo aproveitar aqui e falar com os pastores, estão aqui as mamães pastoras. Nem se beijam! Eu nunca vi uma pastora dar beijo a Dona Joana. O que é isso? Não, pastor, eu edifico. O dia do aniversário, sim. Está a escrever. Portanto, é importante a gente compreender certas coisas. Estão a ver onde parte socos nas famílias? Porque vocês querem que o homem faça uma coisa que ele não aprendeu. Disse, o homem não tiveram bons modelos de pais. Nós não tivemos bons modelos de líderes. Eu lembro-me quando falei ao meu pai pela primeira vez, pai, eu vou sair dessa empresa, não obstante que me paga, vou criar a minha empresa, porque a minha pretensão é ser assim. Meu pai disse, tem que ter cuidado.
Ter cuidado, mas a conversa que se seguiu, estás a ver, emprego. Por quê? A cultura que ele me passou é ir à escola, estudar e procurar emprego. Mas que depois eu descobri que se eu criar o emprego só me dá salário, mas o meu negócio me dá lucros. E eu quero lucro. Lucro é sempre maior que o salário. Então, como eu quero crescer de uma forma diferente, não quero ser dependente de salário. Eu disse, papá, mas eu já trabalhei 15 anos, já aprendi muita coisa, já servi muitos outros, agora quero servir a mim próprio. Mas não foi fácil. E essas outras conversas que eu tinha tido com o meu pai, uma vez fui falar com ele de um projeto, desculpa, fui somente em Bruxelas para falar com ele, sentamos, foi um sábado, só nós dois em casa a conversar, minha mãe foi à igreja. Quando lhe falei das minhas intenções, dos meus projetos, meu pai apanhou quase de areia, sabe? Não está preparado para esse tipo de coisa. Por quê? O pai dele não lhe preparou assim. Então, nós estamos a lutar para mudar as coisas. Eu falo aqui, senhores casados, empenhem-se a não ser como vossos maridos, como vossos pais eram. Porque os vossos pais eram tudo, nossos pais eram tudo que nós estamos aqui a falar. Então aprenda a andar com tua mulher de mãos dadas, de dar beijos em casa, na igreja. Eu vejo casais andar muitas vezes, marido à frente, mulher atrás, tipo chineses. Mas o que é que se passa? O lugar da mulher não é atrás. Nós aprendemos por detrás de todo homem grande há uma mulher. É pura mentira. Lugar da mulher não é atrás. É por isso as mulheres devem começar a rejeitar isso. É por isso vocês estão sendo maltratados na sociedade. Lugar da mulher é auxiliadora, é de lado, é parceria. Lugar da mulher não é atrás. O seu parceiro é aquela pessoa que sente consigo, taca o taco na mesa para tratar dos assuntos e não ficar à tua atrás. Mulher não fica atrás. Desculpa? Não é escolta, não é guarda-costa do marido. Então, lugar da mulher não é. Ao lado de todo homem grande há uma mulher. Porque quem torna o homem grande é auxílio que essa mulher propôs para o homem. Então, não é atrás. Não seja como os maridos. Há maridos que nem acompanham as suas mulheres na praça. Parece que o mercado, a praça, é só para mulheres. É estranho. Só para levar, não leva só esse saco. Ele pode fazer compra se for, só quer levar aquelas coisas finas, está vendo? Você vê a mulher ali com peso ali. É muito sinceramente. Depois chega em casa, quer beijo. Se dizer, não estou conseguindo, porque você é. Parte para o pugilato. É estranho. É para se estar mentindo, mas não é parar. Estás a ver? Os homens não tiveram bons modelos de líderes para seguir. Eu digo aqui, mulheres precisam de proteção. Essa é a mensagem para o homem. O homem é o protetor. É por isso que Deus criou o homem como alicerce. Para proteger, suportar o peso da casa. Portanto, é muito importante. Seja tu filhos, irmão, irmã, pastor, chefe, o teu papel é proteger a mulher, é cuidar da mulher, é se inquietar por essa mulher, se preocupar. Isto é muito importante. Há muitos homens irresponsáveis. A mulher foi trabalhar ou foi na universidade, passou a hora que chega, nem se preocupa a ligar para saber onde está, o que está acontecendo, o que foi, não sei o quê. Se calhar já foi cafricado ali, nem sabe. Deus criou o homem para, a Bíblia diz, para proteger o jardim do Éden. A missão do homem é proteger o que Deus fez. Então, o homem é protetor de tudo. Vamos avançar? Homens, eu dei aqui um exemplo. Há homens frios, está bem frio,
esse homem é tão frio. Por quê? Cresceu num pai frio. E achou que esse homem frio casa-se com uma mulher cálida, uma mulher quente. Mulher está a esperar que o homem faça assim. Ele, não, amor, faz só. Caros irmãos, há uma coisa muito importante, que o erro que nós homens cometemos muito sempre perante as mulheres. Quando a mulher quer a tua opinião para avançar, e tu dizes, não, amor, não, faça como você pensa. É só. O homem que falta opinião mata o casamento. Porque a mulher, quando não vai conseguir receber a tua opinião, podes crer que vai pedir a opinião do outro homem, se calhar do irmão, do tio, do amigo. Se for ainda dentro da família, tá bom. Mas se sair já fora da família, você espera. Aquele chifre ultrapassa do elefante. Por quê? Se eu tenho capacidade e oportunidade de semear alguma informação na tua cabeça, todo homem, toda pessoa que consegue te inspirar alguma coisa, essa pessoa automaticamente tem influência sobre você. Tem uma ascendência sobre você, porque ela é fonte de inspiração para si. E quando a pessoa, eu estava a discutir com alguém, falando da fé vem daquilo que nós ouvimos, que é somente da palavra de Deus, né? Mas não só a palavra de Deus, há fé também em várias coisas. Então pode ter a fé também em outras coisas. Depende da fonte, né? Você vai acreditando. Portanto, homem nunca tiver o treinamento como um ser paternal. Essa informação as mulheres devem saber disso. É por isso os homens não podem, não é o facto de nós não termos tido bons pais, não termos tido bons treinamentos, que significa que nós devemos nos comportar tão feiamente assim. Nós devemos buscar treinamento como ser bons pais, como ser paternal, como ser bons maridos, bons irmãos, bons líderes, bons pastores. Nós devemos buscar formas. Nós devemos aprender. O mundo de hoje é um mundo aberto. Mas as mulheres, como a vossa tarefa inicial, Deus disse à mulher, auxilie o vosso marido, ele não consegue dar aquele beijo. Você começa. A mulher, o marido chegou, nem tem coragem de levantar para acolher, lhe dar um beijinho, porque só ele tem que começar. Não estás a me ajudar? Vamos continuar assim. Porque não foi treinado assim. Tu tens que me dizer, amor, sabes? Quando chega a me dar um beijo, você ilumina meu dia. Você vai trabalhar, eu fico em casa, meu dia fica maravilhoso. Porque nós não sabemos. Estás a ver? Nós aprendemos muitas coisas com as mulheres. A melhor coisa de saber é saber como ensinar o homem, porque nós somos orgulhosos. Os homens, o homem do século XXI não quer assumir que precisa de ajuda. Sabe disso? O homem do século XXI somos assim, sabemos de tudo. Mentira. Mentira. Somos muito fracos, vulneráveis também como vocês. Mas você tem que saber como ensinar o teu homem a ter uma certa atitude em certas coisas. Não me mostra que eu não sei. Estás a ver? Seu amor, fizeste bem, mas se tentar fazer assim é melhor. Eu vi um debate, uma discussão, que eu fiquei muito triste, porque durante o ato sexual, a mulher queria uma posição, o homem disse, você aprendeu isso aonde? Mas tu não sabes que a tua mulher tem amigas, que tem conversas. E o homem quer outra posição, a mulher, é assim que tu andas a fazer com as tuas vacas aí fora. Vai lá nas tuas prostitutas. Muito sinceramente. Então, a gente tem que ser aberto de espírito. Tem que conversar. Porque o que inflama nas casas são coisas pequenitas. Muito pequenitas. Decididamente, a próxima palestra vamos ter aqui em mês de abril. Vou confirmar a data, porque tem uma viagem em vista. Não sei, mas vamos falar de casais. Então vamos fazer tudo para encher essa sala de casais e futuros casados.
Concordam? Não só depois de casados, não antes de casados. Não, Portanto, isso esses casados é- depois. Desculpa, minha Esse filha, pai essa não- sociedade está cheia de descasados. Mas eu sou depois de Não casados. deixa de ser pessoas da Os sociedade. casados, eles depois não se casaram. Depois da conferência, depois de casados. Podemos voltar para a próxima palestra? Quem concorda? Então, quem votar deve obrigatoriamente estar. Quem for solteiro ou solteira pode vir sozinha, mas quem for casado vai mesmo com o seu parceiro ou sua parceira. Pode ser? Vamos concordar? Sim, porque sabe, é importante, eu até lembro-me de pedir ao meu pastor, também acho que partilhamos, né, pastor Cláudio, falar às jovens, sobretudo jovens que não têm compromisso, ou noivos, como escolher uma parceira. Eu consigo dar esse ensinamento porque já tive muitas vidas, já tive essas vidas. E, graças a Deus, aprendi muita coisa e já fui muito treinado. Eu gostaria de um dia falar com o jovem como escolher um parceiro ou uma parceira. Isso é muito importante, porque muita gente casava-se com pessoas que não deviam estar. Então, um erro simples pode ser vital. Cometeste um erro que tem que levar para toda a vida. Então, próxima palestra para os casados? Dona Joana? Sim. Tá bom? Ei, vai aquecer essa sala. Olha, depois não me batem só. Então vamos avançar. As mulheres estão tristes, descasadas, está vendo, Ana? Como estás a dizer? Ela é jornalista por isso tem estatística, está vendo? Está falando com justa causa. Ela é casada. As mulheres estão tristes, descasadas, porque ainda estão procurando pelos pais. Por que eu faço isso? Porque estou falando da liderança começa pelos pais. Os pais é que, eu expliquei aqui a vez passada, quando uma menina está a casar-se, o marido está lá à frente a esperar, quem leva a mulher é o seu, o representante do pai, mas alguém que representa a paternidade. Por quê? É uma transferência de responsabilidade. Porque o pai é um líder pela responsabilidade. Então, o pai leva a sua filha para outro pai. A partir de agora, você que é o pai. E as mulheres não conseguem encontrar esse pai. Essa é a vontade de toda mulher encontrar o homem que a ama, que a trata bem, que a beija, que a cuida, que a proteja, que a trata como um pai. Mentira ou verdade? Esse aqui é Deus, Ele próprio que fez isso. É por isso que Deus colocou primeiro o pai como alicerce. E as mulheres têm dificuldades. Há pais nunca beijaram os seus filhos. A Bíblia diz, beije o seu filho. Esse é Salmo 2:3. Porque o beijo é uma expressão de amor por alguém. Há pais que nunca abraçaram os seus filhos. Se formos aqui controlar, quantas pessoas cujo pai já disse, eu te amo, meu filho. Eu fico bem envergonhado quando chego na Europa, meu filho vem bem na cama. Pai, eu estou ali bem bonito. Poxa, esse miúdo não tem respeito. Mas pronto, fogo, ficamos ali. Estás a ver? Ele fica muito contente de ver o pai. É extraordinário. Nós somos incapazes de expressar. Olha, só um abraço pode conquistar um grande amor. Um beijo, uma palavra. E hoje em dia nós não estamos a conseguir fazer isso. Os pais perderam toda a sensibilidade. É duro para os homens. O que você faria se teu pai querendo falhasse? Porque nós falhamos. Então temos que voltar na Bíblia. Isso é muito importante a gente ver certas coisas. As três principais fases do desenvolvimento humano. A vez passada nós falamos de fases do desenvolvimento humano. Eu voltei com esse slide, mas mudei os dizeres. Eu disse aqui, um verdadeiro pai ou um verdadeiro líder deve
deve jogar um papel fundamental durante as 3 fases da vida do seu filho e da sua mulher. É importante para um verdadeiro pai, seus filhos, sua mulher, sua igreja, sua organização, sua empresa. Você tem que jogar um papel fundamental durante as 3 fases importantes dessa organização, desta igreja, desta casa, desta família. É muito importante. O propósito de Deus para a liderança é restaurar o que for perdido na queda. Porque quando Adão e Eva, ou quando Adão cometeu o pecado, houve uma corte de ligação com Deus. A Bíblia diz que Deus descia e conversava. A voz, Adão conversava com Deus. Mas desde aquele tempo, a conexão à internet vazou. Porque o homem declarou a independência. O homem ficou independente. E Deus quis restaurar aquele corte de ligação naquele tempo. Então, a liderança leva seguidores a descobrir-se a si mesmo e tornar-se líderes. O que eu quero dizer aqui? Se Deus veio para restaurar a liderança que nós perdemos, então nossa liderança como pai deve, como é uma liderança de honra, porque nós podemos ser honrados, podemos ser respeitados, admirados. Essa lista toda que nós vemos, essa liderança deve fazer com que nós tornemos nossos filhos, nossas mulheres, nossas irmãs, pessoas líderes, pessoas responsáveis com uma certa capacidade. Através de quê? Através do nosso comportamento. Porque eu digo sempre, um verdadeiro líder lidera com a sua vida. Tem que ser um exemplo. Se não for o exemplo, teu filho vai copiar outro exemplo. Ou vai copiar um mau exemplo. E vai produzir um mau filho. Porque se isso não acontecer, o objetivo final da liderança, como é produzir outros líderes. Mas como? Através de um processo que eu chamo de interdependência. Eu vou explicar. Nós já vimos essa foto a vez passada. Essa fase da dependência. Nós, os homens, somos tão frágeis, quando nascemos, não conseguimos fazer nada. Somos totalmente dependentes. Nos dão de comer, nos dão banho, nos tiram as necessidades, nos fazem tudo. Mas quando nasce aqui uma cadela, um cachorrinho, depois de alguns tantos já começa a andar. Já começa a procurar comer. Os animais são mais aptos do que nós. Por que isso aconteceu? Isso não é um mero acaso. Vou-vos livrar uma verdade, uma revelação, posso assim chamar isso. Porque o primeiro homem, Adão, foi um homem instantâneo, foi um adulto instantâneo. Esse adulto instantâneo não passou no crescimento, não passou no processo de infância, desse processo todo, mas já era adulto. Faltou-lhe treinamentos. Quando chegou a primeira tentação, caiu. É a razão pela qual, para Deus corrigir esse assunto, Jesus teve de não ser adulto instantâneo. Teve que passar pelo treinamento. Primeira tentação de Jesus, vitória. Está vendo a diferença? Por quê? Jesus era criança, cresceu como toda criança. A Bíblia diz que Jesus ia na sinagoga, lia a palavra de Deus. Não é isso? Então soube ler. Para saber ler, estudou para saber ler. Isso não foi o caso para Adão. Adão já era adulto. Não sabia o que é infância. Portanto, é uma matéria a desenvolver. É muito sério falar desse assunto. Que a razão para uma pessoa vencer as batalhas da vida, por exemplo, sobretudo espiritual, uma pessoa tem que passar um treinamento. É por isso muita gente são cristão, mas não consegue vencer certas coisas, porque são cristãos instantâneos. Portanto, há um segredo muito sério lá. Nós temos essa fase de dependência. A dependência, nós não podemos fazer nada.
Mas depois vem a fase da independência, onde nós já não queremos que nos dão banho, porque já nos sentimos adultos, já somos viris, já há um crescimento dentro de nós. E também porque já adquirimos, daqui para aqui, já adquirimos muitas informações. E nós pensamos estar capazes de tomar decisões pessoais. Portanto, nesse processo, do que eu digo, o objetivo final da liderança é produzir outros líderes através da interdependência. Nesse processo, a presença do pai é obrigatório, porque através dessa tenra idade nós começamos a aprender. Nós começamos a beber dos nossos pais. Até chegar aqui estamos a beber. Tanto na vida secular como na vida espiritual. É importante quando uma pessoa, por exemplo, aceita Jesus como o Senhor e Salvador, para os crentes e os pastores, essa pessoa deve ser seguida, porque é um processo para tornar essa pessoa líder. Ele fica dependente, hoje em dia já pode orar sozinho, porque já teve muito tipo de ensinamentos e tudo, já pode liderar, já pode fazer coisas, mas não é suficiente. Até atingirmos a fase da interdependência, essa fase do líder máximo, transmitindo conhecimento, cuidando as 3 fases da vida da pessoa. Portanto, se tu quiseres produzir bons líderes como pai, tem que fazer esforço de estar presente. A tua empresa, quando nasce aqui, tu estás aqui, a empresa nasceu. Para a empresa chegar até aqui, precisa do teu input. Senão a tua empresa vai morrer antes de atingir a maturidade. E mesmo quando a tua empresa atinge a maturidade, tem que continuar. A empresa tem que crescer para poder produzir outras empresas. Entramos no processo de multiplicação. Portanto, pai, líder, para produzir outros líderes, precisa de estar presente. Essas são as 3 fases. Liderar com honra é o que é? Liderar com honra é ser um protetor. O pai, para merecer a honra que nós vimos, para ser aquele líder que nós vimos, para que a nossa sociedade não caia no desastre, nós devemos entender o processo do pai numa família. Número 1, o pai é protetor. Nada de mal pode entrar na tua casa, na tua igreja, na tua empresa, na tua família, na tua organização, sem tu nem se aperceber disso. Porque a tua missão é proteger. Tu és o líder máximo. Então, se tu não proteger os liderados, quem é que tu vais formar como líder? Vão morrer, vão fracassar. Proteger é o que é? Não é fazer uma monja de segurança só. Proteger é ver o conteúdo. O que é que a tua família come? Que tipo de servo de Deus podes convidar na tua igreja para vir pregar? Que tipo de visita pode entrar na tua casa e ficar na sala? Nem todo mundo tu podes receber na sala, na tua casa. Sabe disso? Quem é que pode ser teu amigo? A proteção é educar o seu filho, cuidar do filho, certas amizades. Não vai bem, aquele amigo já não via fumar lhama, fulano de tal já via fazer isso. Tenha cuidado. A proteção é tão ampla que se falhar numa casa, se falhar numa organização, a organização vai à falência. Isto é muito importante nós percebermos como ser um líder com honra, porque é um papel tão forte. Se tu não fores um protetor, nunca será honrado. Tem que ser um provedor. Tem que ser um provedor. Um provedor é quem? É aquela pessoa que dá sustento. Tem que abastecer a pessoa com conhecimento, com informação, com alimentação, com a fé, com a educação, com a instrução, com tudo que é necessário
para que essa pessoa possa ser um bom líder no futuro. Como tu és pai, para que esse pai possa ser um verdadeiro futuro pai no futuro. Ou se for mulher, para ser uma verdadeira mulher no futuro. Mas se tu não fizeres isso, nunca pode ser honrado. Promotor. Isto é muito sério. É muito triste porque nós assistimos muitos pais, sobretudo pai biológico, tio também que é pai, porque ele é tio, meu tio, mas também tem seus filhos. Ele é pai também, a amaldiçoar outras pessoas, a amaldiçoar os filhos. O pai, a missão do pai é promover o seu filho, levar o seu filho a outro nível, fazer com que o seu filho torne-se grande, abençoar o seu filho, encorajar ele. Promover significa encorajar a pessoa. Filho, você não conseguiu desta vez, mas essa universidade você vai acabar. Não te preocupas, vamos lutar. Você tem que lutar. Não passaste, estuda mais. Mas o que nós vemos é o contrário. Os pais a amaldiçoar os filhos, ao invés de abençoar. Essa aqui não vai sítio nenhum, pai. Essa aqui é um fracasso, pai. Fogo, pai, esse filho não sei onde vai. Que tipo de líder tu estás a produzir? E quando tu não promove, quer ser honrado? Na tua empresa como diretor? Na tua organização como chefe? Na tua casa como pai? Na tua igreja como pastor? Como evangelista? Como bispo? A promoção é fazer com que as pessoas cresçam. É por isso eu digo, a liderança do século XXI é gerenciamento de recursos, gerenciamento de alvos, mas, sobretudo, desenvolvimento de pessoas. Um líder deve desenvolver as pessoas, deve levar as pessoas a um certo nível para o outro nível. Deve fazer crescer, amadurecer as pessoas. Essa é a promoção. E depois temos pregador. Eu ponho isso deliberadamente, porque um pai deve ser um pregador. Há pai que nem conhece educar os seus filhos. Há pais que nem conhecem a palavra de Deus. Deus primeiro criou Adão, e pode ver, antes de Eva ser criado, Deus ensinou o homem. Deus deu todas as informações ao homem. Deus nunca mais deu informação depois de Eva estar no mundo. Por quê? Já tinha dado toda a informação ao Adão. Por que razão? Para que o Adão possa ensinar a sua mulher. O papel do pai em casa é ensinar a sua família, ensinar a sua esposa, ensinar os seus filhos. Por quê? Estás a prover na sua necessidade espiritual, material. Porque o nosso corpo, eu digo, Deus criou o homem, nós temos 3 formas. Temos espírito, corpo e alma. O espírito come a oração e a palavra de Deus. E por isso temos crenças. O corpo come fungos para crescer. Não é bucheta. E a alma come o conhecimento. Então, se não tiveres ninguém para pregar, para dar conhecimento, vai assustar na tua casa. Tem uma casa vazia. Pessoas só têm saúde física, tem saúde se calhar espiritual, mas culturalmente não tem nada. É importante. Eu digo, o pai é profeta. Por que profeta? O pai sabe o que ele incutiu na cabeça dos seus filhos. Os pais sabem a qualidade de semente que semeou na cabeça. Eu sei, por exemplo, quais são. Eu já consigo ver meus filhos. Esse aqui é assim, então lhe falta assim. Porque sei quantas informações passam na sua cabeça. Então, vou profetizar. O que é que eu vou fazer? Meu filho, você será muito grande. Estás a ver? Se tu fizeres isso, se seguir meus passos como teu pai, se escutar o meu conselho, vai ser grande.
O pai tem que predizer coisas boas para seu filho. Há pais hoje já começam a dizer, isso aqui, eu não conto com ele, isso aqui é grave. Não está jogando o seu papel. Esses elementos, podia ser 10 elementos dessa lista, mas escolhi 5, que eu acho mais forte e mais poderosa. Se um pai, um líder aplicar isso, essa pessoa não tem como não ser honrada. Vai ser honrada certamente, porque todo mundo merece respeito, porque ele joga esse papel todo. Sobretudo para a tua mulher, para teu filho. Há homens e mulheres que dizem, amor, quando eu passo aquele vizinho, já estou cansado. Amor, não te preocupe, você não liga. Não, o teu papel é ir ter com aquele vizinho e dizer, olha, vizinho, com todo o respeito, a minha esposa sempre me diz que você a incomoda. Por favor, não volte a fazer isso. Tem que tomar, porque o mal, quando é banalizado, pode dar lugar a algo de pior. O pai tem que proteger para que a sua filha, que é pequena, aquele tio tarado, quando chega, não levar-se. Porque há muitas coisas que estão passando nas famílias. Falta de proteção, que provoca violações nas casas, que provoca muito tipo de incesto e muito mais coisas nas casas, porque tu aceita todo mundo na tua casa, mesmo sabendo de certos comportamentos desviantes de certas pessoas. Não pode ser. Depois vai assustar, tua filha já foi violada. Vai assustar, já roubaram a coisa mais importante em casa. Porque faltou a proteção. Esta aqui foi a nossa palestra de hoje. Eu digo, o verdadeiro líder desenvolve a sua liderança quando torna outras pessoas líderes. Porque você precisa das pessoas para liderar, para tornar você um bom líder. Ou seja, quando tu, como um verdadeiro pai, verdadeiro líder, torna teu filho, tua mulher, tua irmã, verdadeiro líder no futuro, tu se sentes satisfeito como líder. A satisfação do líder deve residir. Acho que é francês está a entrar, né? A turma quer falar francês. Como é que diz? Residir. Obrigado. Essa satisfação tem que vir do fato de que tu produzis tantos, estás a produzir tanto, se sentes satisfeito. Isto é muito importante, porque ser um líder, ser um pai, ser um alicerce, sem criar outros alicerces, estás a criar casas que vão desabar logo na primeira ventania. Estamos no fim. Muito obrigado. Queria dizer uma coisa. Muita gente não tem participado ou que falta por uma ou outra razão na palestra. Nós temos o Facebook Menta Nova, onde essa atividade, nesse momento estamos aqui, está passando diretamente online no Facebook. Há pessoas que estão nos acompanhando diretamente no Facebook. Mas também, se quiser ver todo o conteúdo de todas as conversas que estamos aqui a ter, é só ir no Facebook, fazer a mesma coisa, Menta Nova, aliás, no YouTube, e vai sair uma cabeça de leão, e só dar clique naquela cabeça, vai ter todas as palestras que nós estamos aqui a passar. Pode fazer o download para ouvir depois, para partilhar com outras pessoas, e não sei, quem tem gostado dessa atividade? Então, nós não podemos fazer publicidade ou promoção dessa atividade. A intenção é nós passarmos essa informação ao maior número de pessoas. Vão perceber? É importante porque a nossa sociedade está doente. Então, não vai passar, não vai melhorar com o nosso programa televisivo, que só mostra tudo e outras coisas. Nós é que temos essa tarefa de passar a informação para melhorar nossas vidas. Muito obrigado e é tudo para hoje. Gostaram? Vou tirar pelo menos 3 perguntas para quem tiver, para depois fecharmos.
Tem alguma pergunta ou alguma consideração? Este microfone. Tem a vontade. Muito obrigada. Ok. Chamo-me Diana e gostei muito da palestra, gostei muito das intervenções. Eu acho que não é só para quem quer ser líder ou é um líder, mas também para quem é liderado, para perceber e facilitar a liderança. Ok. Mas o conceito que me deixou da liderança paternal, eu acho que eu devia ter vindo na palestra das mulheres, Ok. porque ficou em falta a liderança maternal. Ok. Porque na nossa sociedade hoje, como tinha dito também, a irmã que está aqui, as mulheres têm feito esse papel na ausência dos pais, na ausência de pais que não são presentes e não cumprem essa posição e essa função. As mulheres têm sido isto. E na nossa sociedade africana, o alicerce, ou diz-se, e conta-se isso nas mulheres, que o alicerce de um casamento, o alicerce de uma família é a mulher. Mesmo quando corre mal